Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a nossa amiga Neucimara, que trabalhou diretamente para o Banco Santander, executando todas as atividades bancárias, mas nunca recebeu o direito de bancário. Sabiam disso? Não é, Neucimara? Olá, bom dia. Exatamente, eu trabalhei para o Banco Santander sem receber os direitos de um bancário. Pois é, pessoal, e daqui a pouco a gente vai saber tudo sobre isso e o que o Escritório Basílio Advogados vai fazer. Já, já. Advocacia em 3D. O direito sem filtro. Um oferecimento Basílio Advogados com produção da Arte Final Produtora. Pessoal, veja que incrível. Imagina uma coisa, você trabalha numa empresa, tá? Um banco, e aí você faz tudo para o banco. Você trabalha com conta corrente, você resolve tudo do Pix, né? Porque hoje em dia, quem não vive de Pix? Todo mundo, você vai pagar, você acaba de fazer a sua compra no mercado, o que você vai fazer? Você paga com Pix. Você abastece seu carro no posto de gasolina, você paga com Pix. Você vai pagar uma dívida para um amigo, você paga com Pix. Você, enfim, você resolve tudo, né? E aí, imagina que aquela pessoa que está do outro lado, lá no banco, imagina só você, não é bancário, para o banco. Ou seja, você consegue acreditar que aquele banco não contrata a pessoa diretamente como bancário? Você consegue acreditar que esse banco pratica esse ato delituoso? Pois é, o Banco Santander, um dos maiores bancos do Brasil, pratica esse ato delituoso. Mas para isso nós temos um remédio jurídico. Nós temos um remédio jurídico que se chama Justiça do Trabalho. Né, Neucimara? O que você fazia? Você foi contratado por uma empresa chamada Pulse. Essa empresa Pulse, essa empresa delituosa, que é do mesmo grupo econômico do Banco Santander, inclusive ela confessa isso, através de suas propagandas institucionais no seu site, né? Ela confessa, ela tem um site que ela confessa que ela é do grupo econômico do Banco Santander. Você teve sua carteira anotada pela Pulse, né? É uma Exatamente. empresa que se gaba de ter 10 mil empregados, e aí ela anotou a sua carteira para você trabalhar diretamente para o Banco Santander. E o que você fazia lá no Banco Santander, Neucimara? Conta a sua história para gente. Nós realizávamos desbloqueios de Pix, nós realizávamos pagamento de contas, nós passávamos as informações para o cliente, o motivo pelo qual as contas estavam bloqueadas, solicitávamos cartões, realizávamos vendas, todos os tipos de seguro nós realizávamos. Enfim, todo o serviço de um bancário a ponto do cliente chegar no banco e o gerente entrar em contato conosco para que nós pudéssemos resolver a situação. Pois é. O que acontece? Antigamente, vocês ouviram? A Neucimara, ela faz tudo que um bancário faz. Perceberam? Né? Ou seja, ela trabalha na conta corrente, ela trabalha com o Pix. Existe hoje alguém hoje fala outra coisa de banco que não seja Pix? Você consegue imaginar viver hoje, sem o Pix? Antigamente, 10 anos atrás, você conseguiria se imaginar vivendo sem um talão de cheque? Eu fui bancário. Meu primeiro emprego, de 14 para 15 anos, foi bancário. Eu fui bancário, tá, Neucimar? Foi meu primeiro Sim. emprego. Por ironia do destino, me transformei em advogado, me transformei em advogado trabalhista e minha especialidade é processar bancos e financeiras, curiosamente. Né? Parece que é uma vingança do destino, né? Vingador do futuro. Né? Eu me vingo daquele cara que... Eu processei também o banco, tá? Foi o Banco Real, antigo extinto Banco Real. Depois virou Banco ABN AMRO Real, que hoje é Santander, olha que coisa. O Banco Real era assim. Virou Santander, viu, Santander? Eu me vinguei de você, sem querer. Mas, vamos lá. Ironias do destino. Olha que coisa. Você conseguia se imaginar sem talão de cheque? Alguém ia para a rua, aquela pessoa que tinha conta corrente, ia para a rua sem um talão de cheque? Não. Você consegue hoje se imaginar sem um Pix? Não. Ela trabalhava diretamente resolvendo desbloqueio de Pix. Trabalhava com Pix de quem? Do Banco Santander. Isso que nós chamamos no direito de trabalho de atividade fim de uma empresa. Ela trabalhava na atividade fim da empresa. O que é proibida a terceirização. Proibida a terceirização. É uma atividade umbilical.
visceral da empresa. Essa atividade ela é proibida a sua terceirização. Entretanto, vivíamos num mundo perfeito até existir uma composição medíocre de um tribunal excelso, de um tribunal chamado Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito, eu não estou falando da instituição, e sim dos seus ministros, que são pessoas físicas. A instituição Supremo é uma instituição que deve continuar existindo, tá? Eu respeito muito, mas infelizmente nós temos ministros lá que nada entendem de direito de trabalho e estão destruindo o direito de trabalho. Eu vou te contar uma história, e vou contar uma história para vocês também. A Justiça do Trabalho era uma justiça que nós chamamos de justiça especializada. Essa justiça, ela tem um tribunal superior chamado Tribunal Superior do Trabalho, TST. É aquele tribunal que nós falamos assim, o processo foi para Brasília. Então, os processos deveriam, a princípio, terminar lá. Muito excepcionalmente, sobretudo as questões discutidas no artigo 7º e algumas poucas questões deveriam parar no Supremo, mas quando eu digo excepcionalmente, é muito excepcionalmente mesmo. Só que nós temos um tribunal hoje, um Supremo Tribunal Federal, que pensa controlar toda a sociedade brasileira, que pensa que deve decidir tudo sobre todos os cidadãos brasileiros, que pensa que deve controlar até o que a gente sonha, que pensa que deve controlar o que a gente come, o que a gente decide, tudo. Censores, que são censores, eles gostam de censurar o que a gente fala, querem censurar o que fala na rede, quer censurar até em quem a gente vota, quer escolher até as pessoas que nós vamos votar. Eles querem censurar até o TSE agora, né? Eles vão ser agora os reguladores do TSE, eles regulam também o TST, né? Então hoje eles querem transformar o TST em um mero órgão chancelador daquilo que eles pensam. Então o que acontece? Nós tivemos uma DPF, né, que é uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, chamada 324, DPF 324, que chancelou aquilo que era proibido, que é a terceirização ilícita. Então, o Supremo destruiu mais uma parte do direito do trabalho, e são pessoas que nada entendem de direito do trabalho. É como você pegar um advogado e botar numa mesa de cirurgia. Sim, entendi. Você pega um advogado, você é irônico, você pega um advogado e bota para operar uma pessoa. É você pegar juízes e botar numa mesa de cirurgia. Então, aquelas pessoas que estão no Supremo, tipo Alexandre de Moraes, Toffoli, que nunca passou no concurso de juiz, por exemplo, na magistratura, ele hoje é juiz supremo. Botou aquele cara para decidir de trabalho, ele não entende nada de trabalho. Mas ele decidiu numa DPF que a pessoa pode ser terceirizada numa atividade fim. Então, eles destruíram o direito do trabalho para permitir terceirizações ilícitas. Como assim? Não sei o porquê, né? Eu até desconfio o porquê, não posso aqui falar, mas aí o que aconteceu? Criaram uma DPF dizendo que é lícita, né? Permitindo a contratação de mão de obra para atividade meio e para atividade fim. Mas, entretanto, há o que nós chamamos de alguns distinguish, quando as empresas são do mesmo grupo econômico e têm uma atividade econômica umbilicalmente intrínseca como a sua. Ela não é terceirizada. Exatamente. Aí não há uma terceirização. Sim. É um grupo econômico fazendo a mesma coisa, ou seja, você já era da empresa. Sim. O que nós chamamos de distinguish. Inclusive, a gente menciona aqui na sua inicial, então a gente fala o seguinte, no seu caso, não se aplica essa DPF. E aí, no seu caso, normalmente, eles vão alegar que sim, que aplica. E eles tentam confundir. Sim. Tá? Aí, o que a gente pede no seu processo? A gente não pede vínculos de emprego com o Santander. A gente pede que seja declarado o grupo econômico e que, pelo preceito da isonomia constitucional, e que seja observada o princípio do artigo 5º da Constituição, que se você seja declarada bancária. Entendi. E que seja ignorada esse preceito da DPF 324 do TST, que nada entende de direito do trabalho, não deveria se meter no direito do trabalho, deveria ser
é apenas um órgão constitucional apenas, Sim. deveria se meter em questões constitucionais e não em direito material do trabalho, deveria se manter dentro do seu quadrado, deixar o TST trabalhar, que são, aí sim, são pessoas que entendem, ministros que entendem direito do trabalho, né? E assim, deixar a gente viver em paz. Eles deveriam deixar a gente viver em paz, né? Essas pessoas. E aí sim, e aí é o que a gente pede. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa. O ambiente de trabalho lá era sadio? Não. Não? Não, porque nós tínhamos muita cobrança. Então, por exemplo, eu tinha dia que eu chegava para trabalhar, eu tinha 10 e-mails na minha caixa de e-mail por conta de terem ouvido a minha ligação, ocorreu uma transferência e disseram que não sabiam para onde a transferência havia sido feita, não terminou o script corretamente, não ofertou o produto, nós éramos obrigados a vender, só que a maioria dos clientes eram críticos, né? E nós tínhamos uma demanda muito grande de ligações por dia. Nós tínhamos fila de atendimento. Então, a cobrança acaba afetando o psicológico, porque todos os dias, quando você chega para trabalhar, você já chega para trabalhar abrindo seu e-mail corporativo e você tem vários somente de cobrança, nada para te elogiar, só para te cobrar. E aí? E aí fazem reuniões que acabam humilhando, a gente se sente humilhado nas reuniões que eles fazem, porque eles dizem que a gente sai de casa para ir trabalhar e quando chega no local era melhor ter ficado em casa, porque não bate a meta, não faz o que deveria ter sido feito. E aí você se sente diminuída, né? Muito, porque essa reunião não é uma reunião individual, é uma reunião com toda a sua equipe, 20, 25 pessoas, onde a gente sabe exatamente o que está sendo direcionado para a gente. Pessoal, então, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois do intervalo nós vamos falar sobre os pedidos que nós fazemos aqui sobre a empresa Pulse e o Santander, tá bom? Já já a gente volta, pessoal. O que você quer mostrar em vídeo? Um produto? Um serviço? Sua marca? O momento é agora. Apareça, brilhe, cresça. Do roteiro à entrega. Para quem já chegou, para os melhores, para quem decide, para você. Seu próximo vídeo começa aqui. artefinalprodutora.com. Pessoal, estou aqui com a minha amiga Neucimara. A gente vai falar mais um pouquinho. Neucimara, como é que você chegou aqui? Então, eu vim através de uma indicação de uma amiga. Ela conversou comigo sobre um pouco sobre os direitos, né, que foram legados para a gente. E ela me passou o contato de vocês, entrei em contato, fui muito bem atendida, muito bem recepcionada também. Legal. Em todos os momentos, antes de eu dar entrada no processo, eu consegui tirar minhas dúvidas, até que vocês agendaram para me vir aqui, a recepção foi muito boa. Obrigado. O atendimento muito excelente. Ó, esse número aqui, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que eu mesmo vou responder, tá? Esse telefonezinho aqui, fica comigo. Eu mesmo respondo, só manda mensagem para esse número aqui, pessoal. Mas me conta mais um pouco sobre essa questão das cobranças, enfim. O que aconteceu? Conta mais um pouquinho para a gente, se você quiser, puder, obviamente. Na verdade, eu acredito que eu sofri também uma represália por conta de eu ter denunciado no sindicato referente a uma folha de ponto. Pois quando eu entrei na empresa, o meu horário era às 14h20. Eles mudaram o meu horário para 15h40. E não trocaram na minha folha de ponto. Como era no início, eu não me atentei. Todos os dias nós temos que validar a nossa folha. Sim. E se tiver algum erro, pedir para acertar. A minha supervisora havia entrado de férias, então eu não tive esse auxílio. E quando fechou a folha de ponto, eu vi que eu tinha mais de 19 horas de atraso. E aí eu fui questionar, me disseram que a folha de ponto era um problema meu e que não tinha nada a ser feito. E eu falei, gente, eu não posso sofrer esse desconto porque eu tenho filho, eu tenho contas, como que eu vou fazer? 19 horas é muita coisa. Cara, você vê como é que pode, né, uma empresa do porte do Santander criar uma empresa, porque assim, na minha opinião, essa empresa Pulse foi uma empresa criada pelo Santander, obviamente, para burlar o direito do trabalho, tá?
E aí cria uma empresa dessa, burla o direito de trabalho, ainda pratica esses atos lesivos com o trabalhador, né? E Exatamente. vocês devem se sentir muito mal com isso, né? Sim, porque eu tive que me deslocar, disseram que nada poderia ser feito, eu fui ao RH, pediram que eu enviasse um e-mail, sendo que esse e-mail foi respondido praticamente na época que eu já estava sendo demitida, porém o sindicato enviou um e-mail, entrou em contato diretamente com eles, a folha foi acertada, porém eu estava ciente que eu ia sofrer represália e esses foram os motivos de eu chegar para trabalhar e ter 10 e-mails na minha caixa, várias ligações minhas, pareciam que só tinha as minhas ligações. Só monitoravam as minhas ligações, muitas ligações. Nós não temos monitorias, 10 monitorias por mês. São 4 monitorias no máximo. Mas eu tinha monitoria todos os dias, monitoravam tudo o que eu fazia era monitorado. Se uma ligação caísse, houvesse uma queda no sistema, exemplo, teve um dia em que o computador ele estava com um mau contato e ele desligou. Sim. E eles puxaram essa ligação no dia e disseram que eu desconectei os clientes, mas não era verdade. Só que o que você fala não vale. Não, né? Não vale. Ou seja, não tem nem Disseram que confiança eu com o tinha. empregado que contrata. Você desconectou. Eu falei, não desconectei. E eu não tinha como passar o contato dos clientes, das ligações que caíram, porque quando o sistema ele desligou, quando ele retornou, tudo havia se apagado. Então, eu não tinha como enviar. E aí ficou como se eu tivesse desconectado. E se a gente desconectasse, a gente podia até assinar uma advertência, porque não pode desconectar, né, Claro. com o cliente falando, mas não era esse o caso. Então, assim, era por conta deles ficarem me monitorando todos os dias. Cara, então assim, aí você fica naquela sensação de estar sendo perseguida, estar sendo Exatamente. coagida. Para que vocês entendam, mas o que é pedir direito de bancário? É só ser enquadrado como bancário? Não. Pessoal, olha só. O que a gente persegue aqui no escritório, Basília Advogados, né, que é o escritório que apoia o programa, não é só você ser declarado como bancário. A gente pede o direito, né? Ou seja, vamos fazer justiça, a gente pede essa justiça que ela depois ela vai ser convolada, vai ser transformada em dinheiro, né? O direito indenizatório. E nesse direito indenizatório, né, desses pedidos que são descritos aqui, que são redigidos, eles quando são transformados em direito, em dinheiro, né, assim, por assim dizer, né, quando a gente pede aqui, por exemplo, declaração de reconhecimento de grupo econômico entre uma empresa, né, essa empresa que contratou a nossa amiga, Nilcimara, e o Banco Santander, que é um grupo econômico. E aí, quando é declarado o grupo econômico, significa dizer o quê? Que o Banco Santander vai ter que pagar o direito trabalhista dela. Porque há uma diferença. Quando ela não é enquadrada como bancária, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte: o direito dela é bem menor. O bancário, por exemplo, é jornada de 6 horas e não de 8. O bancário tem o direito de desconto de vale transporte de 4%, tem plano de saúde, tem vale refeição maior, vale alimentação, tem uma penca de coisas que ela não recebia enquanto era empregada. E é isso que a gente vai perseguir, né? Por exemplo, aqui hora extra acima da sexta e 30ª semanal. E aí vem aqui uma penca de valores aqui que a gente pede, integração de horas extras de 50%, sobre repouso semanal remunerado, reflexo no 13º, reflexo nas férias, FGTS, reflexo na PLR, tá? Diferença de reajustes salariais. Por quê? Porque o reajuste salarial do bancário normalmente é maior, porque é uma categoria um pouco mais privilegiada, porque os bancos, obviamente, têm um poderio econômico maior do que outras empresas, do que outras categorias econômicas, tá, pessoal? E aí tem a diferença de reajuste salarial no piso, no repouso semanal remunerado, PLR, férias, também o reflexo sobre todas as outras verbas. E aí tem também 13ª sexta alimentação, auxílio alimentação, vale cultura, PLR dos anos em que ela trabalhou, porque os bancos pagam PLR, desconto de imposto de renda diferenciado, né? E por aí vai, gente. É muito direito. É uma categoria diferenciada por conta do poderio econômico dos bancos. Então, todas essas diferenças, quando a gente enquadra nessa categoria profissional, a pessoa tem direito. Agora, para fazer isso, pessoal, tem que ser um escritório especializado. Eu faço isso há 29 anos. Já vou para 3 décadas fazendo isso. Será que todo advogado sabe fazer isso? Eu fui um dos pioneiros. Tá? Quando esse tipo de terceirização começou a ser feita de forma ilícita, eu fui um dos pioneiros. Cuidado com quem vocês vão procurar. Tem muita gente que copia a minha receita, mas é igual a receita de bolo. Quando você copia a receita da vovó, será que você vai mexer a panela? Será que você vai mexer igual a vovó?
Será que você vai assar igual a vovó? Será que o gosto vai ficar igual o bolo da vovó? Vai não. Você vai fazer audiência igual a vovó? Você vai sustentar no tribunal igual a vovó? Não vai não. Vai não. Cuidado. Liga pra cá. Liga não, desculpa. Eu sou da antiga, né? A gente fala ligar. Às vezes a gente nem, Manda às vezes a gente mensagem. nem lembra que isso aqui faz ligação, né? A gente nem lembra. Isso aqui faz ligação também. Mas, no caso, pode mandar uma mensagem pra cá que a gente responde pra você. Agora, minha amiga, o seu processo está começando. Sim. Nós temos um caminho pela frente, tá? Eu costumo dizer que processo, ele, sempre um é diferente do outro. Nós temos aqui uma perspectiva, obviamente, de ganhar. Se Deus quiser, vamos ganhar. O judiciário no Brasil hoje ele anda muito pervertido, e eu digo pervertido, infelizmente, de forma lamentável, porque o exemplo está vindo mal de cima, Sim. tá? Está vindo muito mal. Eu lamento muito, porque nós temos hoje uma geração de advogados, desculpem, uma geração de advogados que está deixando um pouco a desejar. Eu não estou vendo muitos advogados corajosos, tipo o Sobral Pinto dizia, né, que o advogado ele tem que ser, em primeiro lugar, corajoso, né? Eu estou vendo juízes enquadrando advogados de uma forma assim covarde, e os advogados se deixando, permitindo esse tipo de situação. Eu gostaria de ver meus colegas um pouco mais corajosos. Eu estou vendo tribunais superiores praticando atos assim ilícitos, absurdos, e OAB federal se calando, né? Mas eu vejo um horizonte um pouco melhor, se Deus quiser. E eu espero que a gente atravesse o seu processo de forma mais tranquila. Sim. do que outros casos que a gente, enfim, que a gente vem passando aí no nosso caminho. O que você espera de um judiciário? Você já teve algum processo antes na sua vida? Trabalhista, não. Trabalhista não, né? Você teve processo em que área? Na verdade, eu tive um processo referente à Providência, que é da minha mãe, que eu que abri para ela, e sobre pensão alimentícia. Já processei alguém por racismo. É mesmo? Sim. Que Na barra. verdade, não chegou a ser um racismo, mas foi uma discriminação. Eu processei uma empresa de estética, porque a menina mandou um áudio para mim dizendo que iria arrancar o meu implante. Por quê? E aí eu fui até o local, perguntei para ela o Você tem motivo. implante? O meu implante. O meu aplique. Ah, do cabelo? Isso. Porque eu não entendo muito o que eu sou. É isso. Calma aí, não entendi. Você botou um aplique? Eu uso aplique. Ah, você usa aplique. Eu uso aplique. Ah. E Aí ela mandou um áudio querendo ela dar. mandou um áudio falando para mim. Eu tinha feito umas perguntas para ela, ela me respondeu. E depois ela falou o meu nome. Se ela não tivesse falado o meu nome, tudo bem, mas ela falou o meu nome e disse assim: você tá de brincadeira? Calma aí, calma aí, vamos lá. Você botou um aplique. Você usa aplique. Desculpa. Sim, entrar sim. nesse mérito aí, porque eu não Ela entendo mandou muito. mensagem pelo WhatsApp para mim. Minha mulher uma vez colocou esse aplique aí. Nela não ficou legal. No seu tá ótimo, porque eu nem percebi. Ela não usa. Tá, vamos lá. Então, aí você colocou o aplique e ela mandou um áudio falando pra você que queria tirar o teu aplique. Que ela ia arrancar o meu aplique. Aí eu. É ela que colocou. Não, ela trabalhava nesse espaço de estética. Calma, você foi lá e colocou lá. Não coloquei. Esse espaço de estética era um espaço de depilação. Não tinha nada a ver com cabelo. Ah, tá. Não. Você foi. Ela mandou, ela pediu para me indicar algumas pessoas, eu tirei algumas dúvidas com ela e depois ela mandou um áudio falando assim: você tá debochando de mim? Porque eu falei para ela que ela se equivocou na resposta que ela havia me dado. Ela falou: você tá debochando de mim? Olha, eu vou arrancar esses seus apliques. Eu falei: eu fui lá, no local, na loja, conversei com ela. E cheguei lá e falei: falei o nome da pessoa, ela se apresentou. Aí ela falou: não foi ela, foi eu que mandei. Uma outra pessoa mandou pelo WhatsApp da pessoa que estava o nome. E aí eu falei para ela, poxa, isso não é legal, isso é passível de fazer um registro na delegacia. Mas
E ela falou para mim que eu fizesse o que eu quisesse. Aí eu entrei com uma ação na Defensoria Pública e ganhei. Mas por que ela falou que... Também não entendi. Mas eu acredito que esse local, essa clínica de estética, ela não é uma clínica de estética onde as pessoas que trabalham lá tenham um bom comportamento. Porque no dia da minha audiência, eu fui sem aplique. Eu estava com meu cabelo curto, meu cabelo é aqui no ombro. E tinha uma senhora lá no local, que era a gerente, também não sabia que ela era a gerente do local. E ela falando assim, eu sei muito bem quem é ela. Só que ela estava do meu lado, ela não sabia que era eu, porque eu estava sem aplique. Ela falou assim, eu sei quem é ela. Essa menina deve ter falta do que fazer. Agora você vê, eu perder meu tempo para vir aqui uma hora dessa por conta de uma coisa tão boba. Era boba para ela. E na hora da audiência, ela mentiu bastante. A menina havia sido demitida, ela disse que o WhatsApp era corporativo, era dela, era mentira também. E aí, como na Defensoria Pública nós não temos advogado para nos defender, Sim. você mesmo tem que se defender. E aí eu falei algumas coisas para a juíza. Mas por que eu vou... Desculpa, minha pergunta é leiga, que eu vou fazer aqui, eu não entendo disso, eu sou igual o cavalo que os Antônios, eu só entendo de trabalho. Mas por que você associou essa frase, eu vou arrancar o seu aplique, a um racismo? Muito estética, porque, tipo assim, normalmente, eu não coloquei como racismo no processo, não. Eu me senti ofendida. Ah, tá. Eu me senti ofendida, não entrou como racismo. Eu me senti ofendida porque eu acho que você não tem o direito de falar nada referente à minha aparência. Eu não te dou esse direito. Óbvio. Você não tem que se Até meter se se você eu usa ou uso não. o aplique ou não. É problema seu, aí eu concordo. E eu me senti ofendida, sim, porque é algo que eu uso, ela não sabe o motivo por qual eu Claro, uso. isso é problema seu, até porque o Ainda que mais você usa ou não é problema seu. Mas foi caracterizado como uma ameaça. Sim, claro, sim. Entendeu? Claro. O que você usa ou não é problema seu, o que você faz ou não é problema seu. Claro. O que você é ou não é problema seu, né? Hoje nós podemos questionar referente a esse tipo de situação. Há Claro. alguns anos atrás nós não tínhamos esse direito. As pessoas te chamavam, falavam da forma como você era, discriminavam e nós não podíamos falar nada. Hoje nós temos conhecimento que está errado e se está Sim, errado nós podemos processar sim, porque Claro, está dentro deve. dos nossos direitos. E eu não aceito ser diminuída por ninguém. Eu acho totalmente Ninguém errado. pode aceitar, né? Como no ambiente de trabalho. Ela era uma pessoa de pele branca, não entra como racismo, mas a gente se sente discriminado. Da mesma forma no ambiente de trabalho, como você Entendeu? foi. Você não foi diminuída no seu ambiente de trabalho? Sim. O que você está fazendo no seu processo? Cessando por Você não conta foi dessa diminuída? discriminação. Você sim. não foi diminuída? Foi. É que assim, eu lhe fiz essas perguntas. Referente a essas reuniões que nós tínhamos em que a gente se sentia Entendeu? humilhado. É a mesma coisa. Eu, como sou leigo em qualquer outra área, imagina você fazer 29 anos a mesma coisa. Por isso que eu falo, o direito, a advocacia é igual medicina, é igual qualquer outra profissão. Se você não se especializa, você não vai fazer bem feito. O advogado que fala que faz tudo, ele não faz nada. Aliás, eu penso que é qualquer profissão, tá? Sim. Eu só faço isso. Se um dia eu disser que estou fazendo outra coisa, foge de mim. Então, quando eu falei para você assim, desculpa que por eu ser leigo, é porque de fato eu não conheço. Eu até brinco quando algum amigo meu liga, não, cara, desculpa, eu sei que você não faz família, mas eu posso falar, cara, olha só, se você sabe que eu não faço, por que você está me perguntando? Fico impressionado com alguns, até parentes. Cara, eu sei, cara, olha só, eu não entendo. Família. Cara, já me ligaram para fazer pergunta de PVA, eu falei, cara, eu sei tanto quanto você. Me tira essa dúvida também. Já me perguntaram como é que faz recurso de multa. Eu falo, meu irmão, eu não tenho a menor ideia. Por que você acha que eu sei isso? Porque você é advogado. Eu falei, meu irmão, cara, isso não tem a menor ideia. Por que vocês acham que advogado tem que saber tudo? É porque é igual médico. Aí eu Você acho- especializa numa determinada área. Então, mas eu fico pé da vida, porque na hora de advogar praga, rogam para advogado. Na hora que querem tirar dúvida, é com advogado. Mas na hora de advogar praga, é para advogado. Né? Odeio um advogado, mas na hora... advogado. Isso aí. Não é assim? Bem, pessoal, a gente conversou aqui com a minha amiga e, assim, o mais impressionante é que, viu, nós abordamos duas questões curiosas, né? Porque ela falou, nós acabamos abordando dois temas de dano moral de duas áreas totalmente diferentes. Uma eu atuo, outra não. Mas
viu como a moral é um tema sensível? Sim. Né? A moral pode ter em vários aspectos, nós podemos abordar sobre a moral em vários aspectos, né? E ela sempre mexe com a nossa consciência, com o nosso psicológico e assim, pessoal, por favor, a gente tem que respeitar as pessoas, né? E quando diz respeito, não tem nenhum pedido de desculpa. Assim, mais gente, complicado. eu falo que existe a lei da putrefação, né? Todo mundo vai morrer e vai apodrecer. Não há ninguém diferente. O apodrecimento da carne é a coisa mais democrática da vida, né? Verdade. Donald Trump e o cara que está varrendo lá embaixo, vai acontecer a mesma coisa com os dois. O homem mais poderoso do planeta e a pessoa mais simples simples assim que eu digo, o único legado mais importante que a gente deixa na vida é a nossa moral, são as nossas boas lembranças que a gente pode deixar para um filho, para um amigo, né? É tão legal quando a pessoa vai embora e deixa uma boa recordação, né? Sim. E é tão triste quando a pessoa vai embora, aquele cara era chato pra cacete, aquele cara era um medíocre, aquele cara era um mão de vaca, aquele cara era um mesquinho, aquele cara era um hipócrita. É tão ruim, né? Agora, quando a pessoa vai embora, é tão legal, aquele cara vai me deixar uma saudade, que pena. Teve um cara que faleceu esse ano, era um cara que eu conheci da rede social, sabe? Vou falar o nome aqui não, pra mim. Cara, eu fiquei tão triste quando esse cara se foi embora. Era um cara que ele me deixava uma mensagem boa, eu acompanhava na rede social, e cara, parecia que ele era meu amigo. E eu senti tanta saudade, até hoje eu sinto tanta saudade dele, sabe? Eu acho isso tão maneiro, esse lado da morte, não sei se é porque eu sou espírita, sigo a doutrina kardecista, né? E assim, eu acho tão legal quando uma pessoa vai embora e deixa essa mensagem, assim, desse lado bom, do bom caráter, das coisas boas que faz na vida, das mensagens boas que deixa. Então é isso que a gente tem que deixar. Patrimônio, dinheiro, arrogância, mesquinharia, agressividade, isso não é legal, isso não é importante. Verdade. Pessoal, eu estive aqui com a Nilcimara, a gente vai ter um papo muito legal. Eu espero ter deixado também uma boa mensagem para todos vocês. A Nilcimara também, eu tenho certeza que deixou. E até a próxima, gente.